Olá, meu nome é Linha Alves, sou professora aqui do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA. Sou coordenadora da rede de pesquisa Comunidades Virtuais. E gostaria de compartilhar agora com vocês um pouco dos resultados do projeto que foi financiado pelo CNPq através do edital universal de 2021. O projeto Plataformas Digitais de Ensino, um estudo de caso de interação dos docentes das universidades e institutos do Nordeste, da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, do Instituto Federal Baiano e do Instituto Federal da Paraíba. Como eu falei, esse projeto foi financiado pela chamada do Edital Universal de 2021. E nós tivemos o objetivo, né, de investigar a adoção e os impactos das plataformas digitais na educação, especialmente na educação superior dessas instituições que eu falei. Então, o nosso projeto ele analisou as questões ligadas à infraestrutura, modelo de negócio, governança, funcionalidades e as ferramentas amplamente utilizadas nas plataformas como o Google Classroom, o Google Meet, a Microsoft Education, o Zoom e as plataformas também de código aberto, como o Moodle para as atividades assíncronas, o Jitsi para as atividades síncronas e a Web Conference, que é desenvolvida pela Rede Nacional de Pesquisa junto com a CAPES e que durante a pandemia, né, especialmente na universidade, na UFBA, ela foi bastante usada. Os técnicos, inclusive da Web Conference, foram melhorando a partir das demandas que cresceram no Brasil todo de uso dessa ferramenta porque ela não está atrelada às Big Techs, foram melhorando a interface e qualificando a interface para atender às demandas dos professores e estudantes, tanto para as atividades acadêmicas como para as atividades de extensão, de pesquisa. Nós, por exemplo, usamos frequentemente essa ferramenta, essa plataforma ainda. Então, assim, o estudo ele partiu, né, de referências nacionais e internacionais. Quando a gente começou logo a fazer a pesquisa, a gente percebeu que não tinha muitas publicações no Brasil discutindo a questão das plataformas digitais na educação. Na comunicação tinha bastante coisa, mas na educação não. Esse quadro mudou, né? Hoje a gente já tem algumas publicações bastante significativas na área, projetos e ações como o nosso, que tem esse objetivo de investigar, de desmistificar e de possibilitar a construção de um olhar crítico, né, dessas plataformas, tanto por parte dos professores, como dos estudantes, dos técnicos, né, de todos nós que fazemos parte da comunidade, das comunidades acadêmicas. Então, o estudo, ele combinou essas referências, né, referencial teórico existente, tanto no cenário nacional como internacional, mas também fizemos as entrevistas com os professores dessas instituições passei, e passe- que, que eu acabei de citar. Depois, numa fase posterior, a gente também entrevistou os alunos da UFBA que interagiram, também fizeram parte, né, desse processo de interação com as ferramentas. Então, nessa investigação que a gente fez com os docentes e os pesquisadores dessas instituições, a gente queria avaliar, na verdade, como é que os docentes utilizavam essas plataformas e compreender se eles compreendiam o fenômeno da plataformização que se consolidou durante os 10 anos. E foi muito interessante que muitos não conheciam as plataformas, não tinham conhecimento das críticas que já vinham sendo feitas, das questões ligadas ao algoritmo, do racismo ao algoritmo, das questões éticas, das questões ideológicas, das questões de proteção de dados. É interessante isso, né? A pesquisa constatou isso. Os dados eles foram coletados no período de 2022 a 2024, né? E, como eu falei, os professores, muitos deles não tinham clareza da forma como essas plataformas elas coletam e modelam o comportamento do usuário, no caso, os professores e estudantes, fazendo recomendações, criando sistemas fazendo previsões, criando um sistema de recomendações. Então, isso tudo, para muitos professores, era desconhecido, né? E essa questão, por exemplo, de que se vende tanto, né? De uma aprendizagem adaptativa, então não tem um olhar crítico sobre isso. Então, os dados trazidos pelos professores
fez levantar questões importantes, né? Da necessidade óbvia da formação, mas também de uma imersão para construir um olhar crítico sobre esses aspectos, né? Como toda literatura traz, né? Tentar compreender como é que funciona a caixa preta que está presente nessas plataformas, compreender como é que se dá o racismo algorítmico, compreender como é que são criados esse sistema de recomendação e para atender aqui, né, qual o real objetivo. Então, a gente constatou também que, com exceção da UFBA, as outras instituições elas não tinham ainda estabelecido uma política relacionada à proteção de dados, né, não estavam ainda sintonizadas com a Lei Geral de Proteção de Dados. A UFBA, ao contrário das demais instituições, ela já tinha desde 2020 2021, começado a estruturar, né, o setor na universidade, atendendo à regulamentação da lei, né? Então, foi implantado e implementado. Nós também fizemos várias palestras, né, com os técnicos desse setor para a comunidade interna e também externa através de lives, né? Com base nos achados, né, que nós fizemos, nós desenvolvemos várias ações, como debates, como eu falei, debates críticos para refletir, para pensar. Fizemos cursos presenciais e cursos online. Fizemos um curso online para pensar essa questão da plataformização da vida e destacando a questão da educação, que contamos com professores, pesquisadores, estudantes e até técnicos de diferentes instituições brasileiras. Isso foi muito positivo porque era como se estivéssemos todos com os olhos fechados e de repente esse espaço de discussão crítico vai tirando, né, mudando a lente do óculos, né, você poder possibilitar olhar e compreender o fenômeno de uma forma mais crítica. Então, o objetivo era exatamente ampliar, né, o entendimento sobre a interação com essas tecnologias e seus impactos. Por fim, o que a gente gostaria de dizer, a crítica que se faz em nenhum momento é no sentido de abandonar a interação com essas plataformas, até porque é quase que impossível, elas fazem parte da nossa vida. Mas a ideia é exatamente você construir um olhar consciente, crítico e atento a esse processo de dataficação que é promovido cada vez mais por essas big techs e que estão impactando na sociedade e na educação de maneira geral. Então, eu queria, em meu nome e em nome de todo o grupo, agradecer ao CNPq por ter financiado esse projeto, por ter possibilitado que a gente contribuísse para a sociedade de maneira geral, mas para a comunidade acadêmica. Para além disso, nós também fazemos um trabalho dentro da rede de educação básica, né? Então, esse projeto ele não acaba aqui, ele tem uma continuidade, porque toda essa investigação possibilitou que a gente pensasse em novas frentes de pesquisa, inclusive voltado para essa questão da literacia do dado, com foco agora em crianças e adolescentes. Então, eu agradeço mais uma vez e agradeço a todos os membros da equipe, os pesquisadores que fizeram esse projeto acontecer. Convido vocês a interagirem com as publicações. Nós publicamos 3 livros e temos muitos artigos em periódicos nacionais e internacionais, trazendo os resultados da pesquisa e contribuindo, socializando com os nossos achados. Obrigado mais uma vez.